Boa noite a todos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nosso amigo, patrono da nossa casa, nos dirigindo a Ele nesse momento e pedindo a permissão para que a gente esteja aqui na casa dele nesse momento, com muita paz em nossos corações. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em sua casa nesse momento. Que a sua paz se faça presente em nossos corações. Que a sua doutrina, os seus ensinamentos façam parte de nossa vida, sejam parte do nosso dia a dia. Bons Espíritos, nossos amigos que aqui estão preparando esse ambiente, vejam o que a gente precisa nesse momento. Pedimos a Jesus que faça um check-up em nosso espírito, em nossa matéria, e que seja nos dado nesse momento aquilo que precisamos para que possamos seguir nessa jornada e sairmos dela bem melhores do que quando entramos. Mestre Jesus, se conosco em nosso caminho, em nossa jornada, em nosso pensamento e principalmente em nosso coração. E coração que você nos ensinou. Vamos abrir a preleção do Evangelho dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Se conosco, Jesus, agora e sempre. Todos bem? Todo mundo bem? É gostoso ver essa casa cheia na pandemia que nós, graças a Deus, estamos passando, né? A gente tinha uma agonia de ver gente. Juntava 3 pessoas, a gente já ficava agoniado. Você achou que não ia passar nunca mais aquilo lá, né? Estamos aqui de novo, graças a Deus, olhando o sorriso de vocês, sem aquele negócio na nossa frente. Agora nós estamos com as nossas máscaras naturais, né? Não as máscaras artificiais, agora estamos com as nossas máscaras naturais. E é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. Hoje o tema de hoje é Bem-aventurados os puros de coração. Hoje em dia a gente vê muita gente buscando um tal de Botox. Já ouviram falar desse negócio? Harmonização facial, né? Outro dia, agora faz muito tempo que eu não vejo muita televisão, vejo mais seriado, não vejo... Outro dia eu vi uma pessoa na televisão, falei, nossa, eu conheço essa moça. Mas ela estava tão diferente, era a Cléo Pires. Mas não é a Cléo Pires, era a Cléo Pires. Eu falei, nossa, não é possível que seja a Cléo Pires. Pois era Cléo Pires, filha de Fábio Júnior. Estudei com o Fábio Júnior, na mesma classe de Fábio Júnior, e a filha dele estava completamente diferente. Falei, não é possível. Vocês já ouviram alguém que já fez Botox? Já ouviram alguém que fez harmonização facial? Não é isso que a gente ouve da moçada de hoje com 20 e poucos anos fazendo um monte de coisa no rosto? Mas é o tema de hoje esse? Não, mas faz parte.
Porque uma das passagens de Jesus, nas bem-aventuranças, ele fala dos bem-aventurados mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles receberão a paz nos seus corações. Mas quando ele fala em pureza de coração, o que ele fala logo em seguida? Vocês lembram do Evangelho? Não? Pois eu vou contar para vocês. Jesus, quando ele fala, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Olha só o que Jesus fala dos puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Quando a gente fala em pureza de coração, do que a gente está falando? De uma criancinha, de uma criança recém-nascida, ela é pura de coração? Ela é inocente, mas ela não é pura de coração. Pureza de coração é aquele coração que nem dessa senhora aqui, ó. Cabelinho branquinho, um sorriso no rosto. A senhora já passou bastante maus bocados na sua vida, não? E está com um sorriso no rosto. Isso se assemelha mais à pureza de coração. Um coração puro é aquele que não se adultera mais. É aquele que não importa o que aconteça no exterior, o meu interior está tranquilo. Não é bom passar dos 60 anos? 90. Nossa, que maravilha! É muito bom, porque você começa a perceber que você precisa cuidar mais do seu interior. A opinião dos outros não interessa mais. Não faz mais efeito dentro da gente. Tem algumas coisas que a gente fica chateado. Tem algumas coisas que pega a gente ainda. Mas a gente começa a perceber que não é um botox que vai me fazer feliz. Que não é o meu carro na garagem que me deixa feliz. São os meus amigos que eu gosto, que venham em casa. Aqueles que eu não gosto, não faço mais questão de ficar bajulando e sabendo a opinião deles. Não me interessa mais. Me interessam as coisas que me deixam feliz. Então, quando Jesus fala das criancinhas, ele fala que se assemelha às criancinhas. Mas não são as criancinhas. Porque as criancinhas a gente sabe que tem uma bagagem, que tem um passado. Não é a primeira encarnação desse menino que está ali. Ele é novinho? É, mas tem uma bagagem. E essa bagagem vai despertando. Quem tem filhos adolescentes aqui? Por favor, levante a mão para mim. Tá difícil lidar com eles, não? E vai ficar cada vez pior. Mas eu falo, que bom. Porque esses adolescentes que estão aí, eles não vieram aqui como nós viemos. Nós viemos de reencarnações passadas. Na última encarnação sua, você decidiu com quem você ia casar? Não nesta. Na anterior. Não. E como você lida com uma coisa dessa? Você gostava disso? Do seu pai decidir com quem você ia casar? O seu pai decidir o que você ia estudar, se fosse estudar? Quando você podia sair de casa? Que roupa você vestiria? Não era assim o nosso passado? E quando a gente tem a oportunidade de decidir o que a gente quer, como é que a gente lida com isso? Quem tem filho adolescente sabe. Fala para eles fazerem alguma coisa. Não vão fazer.
Porque eles estão podendo decidir o que eles querem. Mas eles sabem o que eles querem? Não, nem nós. A senhora também não sabe, nem eu. A gente sabe o que a gente não quer. Mas o que a gente quer, a gente não sabe. E precisamos descobrir. A moçada de hoje veio para descobrir isso. Eles estão tendo um pouco mais de liberdade de escolha. Tá certo que eles estão fazendo uma lambança danada com essas escolhas. Mas de quem são as escolhas? Deles. Então, quando Jesus fala em pureza de coração, ele fala para a gente começar a prestar atenção do que o mundo exterior faz com o nosso interior. Eu fiquei 5 anos, eu entrei num curso de medicina chinesa, para fazer um curso de 3 meses. Fiquei 5 anos estudando. 5 anos estudando. Por quê? Porque eu percebi que ali fazia uma conexão com toda a parte espiritual que eu estava estudando, com a parte material. A medicina chinesa interage com isso. E eles falam para a gente, dentro da medicina chinesa, que você não tem um problema o que acontece lá fora. O problema é como você reage ao que acontece lá fora. Se acontece um fato para vocês duas, esse fato é completamente diferente dentro de vocês. Se eu falar para a senhora assim, a senhora está com uma doença grave, e você tem a mesma doença grave, vocês duas vão reagir do mesmo jeito? O problema é a doença? É o quê? É como eu lido com a doença. Então, quando Jesus nos põe isso, ele está falando, presta atenção no que você tem por dentro. Não adianta você colocar um perfume Chanel número 5. Não adianta você pôr um Chanel número 5 se você está podre por dentro. Jesus fala que de vez em quando a gente parece um caixão de defunto pintado. Pega um caixão de defunto, que o defunto já está lá um bom tempo, pinta ele por fora, que ele chama de sepulcros caiados. Ele fica bonitinho por fora, mas abre para ver como vai estar. Adianta eu me preocupar tanto com os meus problemas exteriores se eu não lido com o meu interior? Então, quando ele fala em pureza de coração, ele começa a mostrar para a gente que o nosso problema maior são as nossas emoções. Como nós lidamos com o que a gente sente. Como nós lidamos com o fato que acontece na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas simples de tudo, mas são felizes pra caramba. Eu conheço muito rico que não tem um pingo de felicidade. Então a gente percebe isso na simplicidade e na humildade de Jesus. Pureza de coração tem tudo a ver com simplicidade e humildade. E verão a Deus. Então não adianta eu ser um cientista do mais alto grau de entendimento. Quando fala de ver a Deus, é entender o funcionamento do universo, gente. Albert Einstein falava assim: eu só quero saber o que Deus pensa. O resto é detalhe. E como eu vou saber o que Deus pensa se eu não tenho tempo de parar para ouvir o que Ele me fala? Você para, reza, pede. Agradeço. E quando você agradece, você para para ouvir Ele falar de nada? Acho que não. A gente fala muito com Deus. Nós todos, o espírita reza bastante. Né? Tudo você tem. Ai, Deus me proteja, os bons espíritos estejam comigo, que esse ambiente esteja bom. Mas você para ouvir, mesmo que os espíritas mais antigos param para ouvir.
o que tem aqui dentro do coração. Eu fiz uma palestra agora em Valinhos que fala sobre o seu propósito interior. Tem gente que está com 50 anos de idade e não sabe o propósito de vida. Não sabe para que veio nessa vida. É um adolescente com bastante idade. Um dia muito importante na sua vida é quando você percebe para que você veio. Você percebe, fala, nossa, esse é o meu propósito, não é meu ganha-pão. Não é o que eu faço para ganhar dinheiro, não. É o meu propósito de vida, porque se tiver que pagar para fazer isso, eu pago e fico feliz. Então, se a gente começar a prestar atenção nisso, nós vamos perceber que ser maravilhoso que tem aqui dentro. Que coisa bem feita que é esse negócio chamado vida. Vocês sabiam quanto tempo demora a gestação de um ser humano? Quantos meses? É 9, né? É. Mas você sabe que antes do ser humano levantar, era 12 meses? Porque teve uma época que o ser humano andava com as mãos no chão. Certo? Quando a gente andava com as mãos no chão, a gestação de um ser humano demorava 12 meses. Isso, a History, BBC de Londres, fizeram uma pesquisa e descobriram isso. E o que aconteceu quando o ser humano começou a levantar os braços? Isso aqui entrou para dentro, diminuiu a passagem para o bebê nascer, e se ele passasse de 9 meses, ele não conseguiria mais nascer. O ser humano começou a nascer com 9 meses. Por isso que o ser humano, quando nasce, ele já levanta, vai buscar as coisas que ele quer, ele fala para a mãe dele, mãe, eu não quero comer isso hoje, não é? Não é isso que acontece? Um bebezinho quando nasce, ele nasce como, gente? Porque o download de autossuficiência é feito fora da mãe. Antes era feito dentro da mãe. Por isso que uma vaquinha nasce, um cavalinho nasce, o que a mãe dele faz? Lambe ele, sai de perto dele, vai lá no cantinho. Ele levantar e ir até atrás dela. Faz isso com o seu filho. Mas você sabe que foi isso que fez o ser humano crescer muito? Porque nós criamos uma tal de dependência. Nós criamos um tal de amor. Nós criamos um tal de vínculo com os nossos filhos, que esses danadinhos, eles chegam dentro da casa da gente e mandam. Eu tenho uma casa há 30 anos. Esse dananinho chega no primeiro dia, ele me destrona e manda na minha casa. Estou certo ou estou errado? E como nós pais achamos isso? Maravilhoso. Ele chora, dá trabalho, não deixa a gente dormir, faz cocô em cima da gente, faz xixi em cima da gente, e a gente ama e dá a nossa vida por eles. Isso fez com que o ser humano desse um pum de crescimento que a gente nem imagina. Esse negócio chamado família. Então, se a gente acha que isso tudo é por acaso, que esse universo todo está aí por acaso, que isso surgiu sem ninguém controlar coisa nenhuma, está completamente enganado. Porque isso é de uma perfeição tão grande, isso é de uma grandiosidade e de uma naturalidade tão grande, que só tem um jeito de eu entender isso.
Existe uma inteligência fabulosa controlando isso tudo. E quando vem Jesus, Jesus veio para dar um rumo para a gente, porque a gente estava sem propósito de vida. Quando Jesus veio, a gente não sabia nada, a gente matava olho por olho, dente por dente. Era tudo cego, né? Então, quando Jesus veio, ele veio mostrar para a gente que a gente tem o que ver, o que fazer e o que entender nessa vida. E principalmente quando ele fala, seja puro de coração, porque você verá Deus, você entenderá. Quanto mais simples e mais humilde você for, você começa a entender mais quem você é. E ser humilde não é ser pobre, hein, gente? Ai, aquela pessoa é humilde. A gente confunde humildade. Humildade é saber que todo mundo pode ter tudo. Isso é humildade. Não falar assim, eu não posso ter nada porque aí eu não sou humilde. Não. Ser humilde é achar que todo mundo tem direito de ter tudo. E não achar que ninguém pode ter nada. Tá? Então, quando a gente começar a entender isso, a gente vai ser muito feliz, porque a gente vai começar a entender os 90 anos de vida que a gente tem, 50, 40, não importa. Importa é como eu me enxergo aqui dentro. Não preciso encher minha cara de botox, não preciso encher meu corpo de bomba, malhado, fortão, por dentro fraco, por dentro sem sentido. Então é isso que Jesus nos pede. Bem-aventurados os puros de coração, porque um dia nós vamos ver Deus com a ajuda de Jesus. Vamos agradecendo a Jesus a oportunidade que tivemos aqui dessa noite de falar um pouquinho sobre Ele, falar um pouquinho sobre os ensinamentos dele. E vamos pedir aos Espíritos, nossos amigos, através de uma vibração, que essa vibração de amor e de muita paz, que ela possa ser irradiada para todo esse nosso planeta. Que essa vibração de amor recaia sobre o nosso país, o Brasil, que ainda se encontra muito dividido, muito conturbado. Que a paz se faça presente em todos os corações, todos os lares. Que os nossos dirigentes recebam essa vibração de amor e de paz e que eles possam nos conduzir a um caminho bem melhor, a um caminho de paz, ao caminho cristão. Vamos pensar aqui na nossa cidade, nos nossos bairros, nos nossos vizinhos, que eles recebam essa vibração também de todo o nosso amor, de toda a nossa energia. Vamos agora mentalizar os nossos lares, as nossas casas, que elas recebam uma luz violeta que transmute toda a energia negativa que ali está. Se tiver alguma energia pendente, alguma energia negativa, que ela possa ser conduzida e transmutada no além. Vamos pedir pelo nosso ser, por nós mesmos, para que recebamos essa energia também e que possamos dividi-la com quem precisa. E nesse momento vamos colocar essa energia à disposição dos nossos amigos espirituais, para que eles levem a quem mais precisa, a todos aqueles que têm ódio em seu coração, aqueles que têm raiva, aqueles que estão sofrendo dores emocionais e dores físicas, que as nossas vibrações cheguem até essas pessoas. E agradecendo por tudo que nós temos, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e falar:
Obrigado, Jesus, por tudo que você é para nós, por todas essas lições, por todo esse amor que você tem por nós. Ser conosco agora e sempre, mestre, amigo. Graças a Deus.